Vamos aproveitar que estamos em pé. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Enquanto os irmãos acham, eu quero aqui agradecer o privilégio de estar aqui no púlpito da AD Belém Campinas. Obrigado, pastor Paulo, pela recepção, pastor Alberto pelo convite, a todos os professores e pastores que me recepcionaram aqui, obrigado. Eu sou ali do setor 34, em São Paulo, capital, em Pinheiros. Vamos lá, irmãos. Atos, capítulo 8, a partir do versículo de número 4. Eu vou ler na NAA, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Podem sentar, irmãos. Uma das minhas especialidades em termos de livros, eu tenho alguns livros escritos na área de pentecostalismo, e eu tenho um prazer muito grande de falar da nossa fé pentecostal, e eu sempre que posso tenho difundido a teologia pentecostal. Mas nessa noite eu quero trazer uma mensagem de dois desafios, mas focando especialmente em um, que nós pentecostais, nós temos constantemente. Na verdade, nós pentecostais ou carismáticos, no decorrer dos séculos, nós enfrentamos sempre dois desafios. O primeiro desafio é o que nós conhecemos como cessacionismo, seja ele teórico ou prático. O cessacionismo é a crença que os dons espirituais, eles cessaram com a morte dos últimos apóstolos, ou com o fechamento do cânon bíblico ali no primeiro século. Após o fechamento do cânon bíblico, não haveria mais necessidade de dons extraordinários. Essa é a crença, essa é a teologia cessacionista. Embora
Raramente você vai ouvir um pentecostal defendendo isso na teoria. Muitas vezes isso é uma tentação para a gente na prática. Embora muitas vezes a gente professe uma crença nos dons espirituais para hoje, nós não buscamos, não oramos e acabamos sendo um cessacionista prático, embora não seja na teoria. Mas esse é um desafio que eu não vou tratar nessa noite. Um outro desafio que também é bastante importante e que vai no outro extremo, porque essa é uma tendência natural do ser humano, é ser pendular, é uma hora está de um lado, outra hora está do outro. O outro desafio bastante importante para a gente como pentecostal é a carismania. Essa palavra carismania você não vai achar na Bíblia, assim como você também não acha o cessacionismo. Mas a carismania é um termo teológico que ela denota um comportamento que todos nós conhecemos bem. Caris aqui vem de uma raiz da palavra grega para dom, carisma, e mania, também uma palavra grega, para loucura, ou seja, seria um culto muito louco, um culto sem estrutura, um culto em que os dons espirituais não são exercidos com equilíbrio. A carismania, ela está, infelizmente, bastante presente na nossa realidade das igrejas pentecostais brasileiras, e a Bíblia, ela é bastante clara também em combater esse tipo de exagero. E Atos capítulo 8 é um exemplo clássico disso. Aqui nós temos dois grandes personagens que vocês leram comigo e viram claramente. Um dos personagens é um evangelista chamado Filipe. Filipe, ele exerce a palavra do Senhor ali em Samaria, porque está um momento de dispersão da palavra, porque a perseguição em Jerusalém ficou intensa. Os apóstolos ali ainda permanecem em Jerusalém, mas a igreja começa a viajar para o norte a fim de fugir da perseguição que havia ali em Jerusalém. E Filipe, chegando em Samaria, ele prega a palavra, ele dá um grande testemunho da palavra e ele apresenta ali um resultado extraordinário. Logo no versículo 4 que nós lemos, diz que ele ia pregando, ele não ficou retido ali pela perseguição, ele ia pregando. E o versículo 5 diz que o povo ficou ali encantado. Versículo 6, que o povo unânime dava atenção ao que Filipe dizia, e especialmente ouviam Filipe, porque Filipe estava pregando com sinais, com curas, e as pessoas estavam impressionadas. E aqui é bom trabalhar um contexto. Aqui estamos em Samaria. Samaria era aquela região ali de Israel, onde vivia um grupo de judeus sincréticos, judeus esses que lá no passado haviam se envolvido com povos pagãos, e devido a esse sincretismo com os povos pagãos, eles tinham hábitos e teologia que era bem diferente dos judeus clássicos ou do judaísmo raiz. E uma das características ali em Samaria era um certo sincretismo idólatra, um envolvimento com algumas práticas, inclusive dos persas. Havia uma popularidade ali dos mágicos, dos magos. E um desses magos bem populares em Samaria era Simão. Simão o Mágico, ou Simão o Mago. A cultura de Samaria era uma cultura da magia. E é bem parecida com a nossa cultura. A cultura brasileira, ela é uma cultura da magia. É uma cultura que cultiva bastante magia. Não sei se você sabe, o Brasil é o maior país espírita do mundo. É o país onde há mais espiritismo kardecista no mundo inteiro. Para a gente ter uma ideia, o Brasil é um país onde há também uma abundância de superstições. Nós temos uma origem bastante rica, mas também que tem uma religiosidade bastante intensa. Todos nós aqui temos um pouco de sangue indígena, temos um pouco de sangue ibérico, seja Espanha, seja Portugal, e temos o sangue também africano. E dessas três regiões veio esse caldeirão religioso dos indígenas, um caldeirão animista, que via espírito nos objetos, que via espírito na natureza. Dos africanos também veio um lado místico bastante intenso, e o catolicismo ibérico, especialmente na Espanha e em Portugal, era um catolicismo também mais sincrético, mais misturado com outras religiões, e foi justamente esse catolicismo que veio para cá. E quando chega no Brasil, forma esse caldeirão. O brasileiro, ele tem esse lado religioso e mágico muito intenso.
É tão verdade que a gente, no decorrer dos anos, ouviu várias vezes que não poderia passar debaixo de uma escada, porque isso dá azar, não pode ver um gato preto durante a noite, ali numa sexta-feira, e nem pode deixar o chinelo virado, porque senão a mãe morre. A relação, né, de um chinelo virado e a mãe morrer, até hoje eu não entendi, mas há esse tipo de crença no nosso país. E, é claro, o Brasil não é o único país místico e religioso do mundo. Há várias nações, especialmente nações na África, na Ásia. Mas o Brasil, ele se destaca nessa parte. E isso, de alguma forma, foi uma bênção para a gente. Por quê? Foi isso que permitiu, inclusive, a fé pentecostal ela se expandir pelo Brasil de uma forma bastante intensa. Também o Brasil, além de ser o maior país espírita do mundo, também é um dos maiores países pentecostais do mundo. E não é à toa, as duas coisas estão relacionadas. Justamente o pentecostalismo, por ser a vertente cristã que mais adere à experiência, ao sentir, a ter ali uma sensação, um arrepio, a ter esse lado místico, digamos assim, o pentecostalismo, ele conseguiu florescer no Brasil de uma forma bastante intensa. Então, isso tudo que nós vivemos no Brasil, da nossa formação cultural, também ajudou o crescimento da igreja. É tão verdade, se você mudar a fronteira e ir no Uruguai, o Uruguai é outra coisa. Lá eles não comemoram nem o Natal, para vocês terem ideia. A igreja é minúscula, as igrejas evangélicas são bem pequenas, a dificuldade de crescimento da igreja é bastante intenso e é um país que está colado com a gente. Só para vocês terem ideia como as realidades das culturas influenciam a fé. E aqui, na cidade de Samaria, que era uma cidade sincrética, era um povo sincrético como o povo brasileiro, eles ficavam admirados com qualquer pessoa. E isso é muito claro aqui. Uma hora eles estavam admirados com Simão, o mágico. Agora eles estão admirados com Filipe, o evangelista cristão. O fato é que a forma como o Filipe apresenta o evangelho, ele apresenta o evangelho de uma forma bastante impactante. Ali havia milagres, pessoas eram curadas, e tudo isso Filipe estava seguindo os moldes de Jesus. Mas você vai observar que essa mesma multidão no passado estava seguindo Simão. Lá no versículo 9 diz: havia naquela cidade um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. O povo que agora estava admirado com Filipe, antes era admirado com Simão o mágico. Muitos de nós somos assim. Hoje nós estamos admirados com o poder do Espírito aqui na igreja, mas um dia já fomos admirados com outros poderes caindo em outros lugares. E isso, volto a dizer, não é um problema em si. O problema a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente. Fato é que todo mundo dava ouvido, não era um problema de classe social. O Lucas, ele fala que pessoas do menor ao maior davam ouvidos ali a Simão. E eles diziam, né, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Se você observar bem o texto bíblico aqui, você vai ver que é um paralelo bem claro de Filipe com Simão. Ambos realizam milagres, ambos impressionam a multidão, ambos trazem um impacto em Samaria. Mas há uma diferença fundamental. Diz o texto bíblico que Filipe pregava o reino de Deus e divulgava o Cristo. Já Simão divulgava a si mesmo. Ele dizia: eu sou grande, eu sou poderoso, e eu sou o grande poder. A modéstia para ele tinha ido embora. Ele já tinha um título divino. E essa, irmãos e irmãs, é, na essência, a principal diferença entre ser pentecostal e ser um esotérico, e ser um mágico. A principal diferença é que toda experiência que nós vivemos, toda experiência que nós buscamos, toda experiência que nós desejamos não pela experiência em si, não meramente para ter uma sensação, mas desejamos para glorificar a Jesus, para anunciar Jesus e para dizer que Jesus é grande,
para dizer que Jesus é poderoso, para dizer que Jesus é o grande poder e não nós. Então, uma diferença fundamental entre ser pentecostal e ser esotérico é quem eu estou exaltando. Se eu exalto a Jesus, eu sou pentecostal, eu sou cristão. Se eu exalto a mim mesmo, ou se eu exalto algum homem, alguma figura pública, eu não estou sendo um verdadeiro pentecostal, mas estou pensando como um pagão. E o versículo 11 diz que as pessoas ali davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que evangelizava a respeito de Deus, do reino de Deus, e do nome de Jesus, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. E aí o texto, ele dá aqui uma volta. O próprio Simão abraçou a fé. O mágico, ele também abraçou a fé. E é bem curioso o comportamento dele. Diz o texto que ele abraçou a fé, ele foi batizado, e ele acompanhava Filipe de perto. Ele virou uma espécie de discípulo de Filipe. Ele ficou ali, diz o texto que ele ficou observando, observe isso aqui. O texto diz, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. A palavra extasiado aqui, ela vem da palavra êxtase no grego, que significa assim, fora de si. Ele ficou fora de si diante dos milagres que ele via ali operados por intermédio do ministério de Filipe. Aqui nós temos alguns pontos. Há um debate entre os comentaristas bíblicos se a conversão de Simão foi uma conversão verdadeira ou não. E esse debate é um debate bastante interessante, mas há, é claro, uma posição majoritária, e uma posição majoritária que diz que sim, houve sim uma conversão tanto dos samaritanos, como houve também uma conversão aqui de Simão. Mas, por que houve uma conversão e a gente vai ver um comportamento estranho mais à frente? Porque muitas vezes nós confundimos conversão com evento e esquecemos que conversão é um processo. Entenda isso. Conversão é mais do que um evento. Pode ser um evento impactante, como Paulo ali caindo do cavalo. Pode ser que a sua conversão tenha sido de uma maneira espetacular, ali diante, por exemplo, de uma igreja, ou você estava numa situação de risco de vida, e houve ali um processo de conversão. Mas a gente não pode perder de vista que a conversão bíblica, ela é um processo. E sendo um processo, nós precisamos ir constantemente desfazendo a mentalidade pagã pela qual nós fomos educados. E esse é o ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Todos nós podemos cair na tentação de ter saído do paganismo, mas o paganismo não ter saído do nosso coração. Eu sou um ex-pagão, mas o paganismo está ali no coração. Isso é tão verdade, que é muito comum, que a gente ainda carregue crenças, hábitos, costumes, que foram adquiridos em outra fé, e algumas vezes nós damos ali um nome evangélico àquilo. O Brasil experimenta isso ainda hoje. É um país, como eu falei, um país bastante espírita. Há igrejas que fazem mesa branca, mas dão outro nome para isso, né? Há igrejas que dão o sal grosso, mas não é o sal grosso do terreiro, é o sal grosso que vem de Israel, vem do mar da Galileia. Mas não deixa de ser superstição. Pode ser da Galileia ou pode ser de Salvador. É superstição da mesma forma, irmãos. Há toda a crendice que a reforma protestante combateu tanto. Às vezes eu falo brincando que se Lutero ressuscitasse e viesse ver alguns ambientes ditos evangélicos, ele ia querer morrer de novo. Porque não tem nada a ver com aquela ruptura com a superstição. E essa superstição, ela está presente até mesmo nas coisas que a gente nem percebe. Como nós encaramos muitas vezes, por exemplo, a oração. A oração, biblicamente falando, é um diálogo com Deus.
É uma conversa com Deus. É uma conversa que, inclusive, eu vou abrir o meu coração e vou pedir a Ele alguma coisa. Eu adoro a Jesus, eu expresso meu louvor a Ele, mas também eu faço pedidos, e não há nenhum problema nisso. Mas, quando eu falo para alguém, olha, eu vou orar por você, mas também peça oração para a irmã Maria da Silva, porque a irmã Maria da Silva tem uma oração forte. O que você quer dizer com isso? Por que a oração da Maria da Silva é uma oração mais forte do que a sua? Você não percebeu, mas você expressou uma crença pagã. No paganismo, há diferença de orações, porque havia diferença de intensidade de sacrifício. Então, quanto mais especialista era o sacerdote no sacrifício, melhor a oração dele. Mas isso não existe entre nós. Todos nós aqui somos sacerdotes do Senhor. Todos nós podemos abrir a nossa boca e interceder por um irmão. É evidente que Deus pode usar alguém no dom de cura, pode usar alguém no dom de aconselhamento, pode usar alguém em um dom especial. Mas entenda, todos nós temos livre acesso a Deus. Então, entre os crentes não há oração mais forte, oração mais fraca. Você pode fazer uma oração que é ouvida pelo Senhor. O que faz a nossa oração boa ou a nossa oração ruim? O que faz a oração boa é uma oração sincera. Como diz o salmista, né? Diante de um coração quebrantado e contrito, o Deus não vai desprezar essa oração. É isso que é uma oração poderosa. É a oração de um coração contrito. Entenda isso. E às vezes a gente tem essas crenças. Não só. Até outras crenças, do tipo, olha, hora de madrugada, porque a fila é menor. Não tem isso. Tem crente orando no Japão, e lá é durante o dia, e aqui é durante a noite. Não tem fila menor ou fila maior, dependendo do horário, irmãos. É bom orar de madrugada? É, mas ela não é uma oração mais poderosa por causa do horário. Então, são crenças pagãs que nós vamos cultivando, absorvendo, colocando no coração, e a gente só dá uma linguagem evangélica. Foi o que Simão fez. Ele era um cristão agora. Ele era batizado. Ele seguia Filipe. Seguia de perto, olhando tudo que Filipe estava fazendo. Até que um dia, chegam os apóstolos. Chega ali Pedro, chega João, e eles vão a Samaria, porque já há um grupo de convertidos que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo. E diz o texto que quando eles chegaram, versículo 15, chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Isso, inclusive, é uma base da nossa fé pentecostal, para mostrar que, pelo menos na maioria dos casos em Atos, o derramamento do Espírito Santo aconteceu só depois da conversão. Alguns estudiosos dizem, não, aí é uma exceção. Engraçado que é uma exceção que beira 80% de Atos. Já, se é 80% de Atos, não é exceção. Em 80% dos textos que falam do derramamento do Espírito Santo em Atos, esse derramamento ocorre após a conversão, que é uma base importante da nossa crença no batismo no Espírito Santo, como uma experiência posterior à conversão, para revestimento de poder, para que você seja uma testemunha ousada de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu com os samaritanos. Eles já haviam crido, já eram crentes, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo como revestimento de poder. E foi lá os apóstolos e oraram, e eles foram batizados. O versículo 16 diz que tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha aqui o ponto. Quando Simão vê essa cena, ele ainda tem uma cabeça mágica. E ele entende que o gesto simbólico, porque é um gesto simbólico, o gesto simbólico de impor as mãos era um gesto mágico. Olha aqui. Há muita coisa na igreja que são gestos simbólicos, mas não é mágico. Por exemplo, a gente tem o hábito de
pedir a intercessão de alguém. Volto a dar esse exemplo da oração. Ali é uma representação de alguém que tem um ministério específico da intercessão, mas isso não impede que os outros intercedam também. Isso é um lado simbólico, é centralizando ali numa pessoa, mostrando há um ministério de intercessão nessa igreja, mas não há mais poder ali e menos poder no outro lado. Da mesma forma, os apóstolos, de maneira simbólica, eles impunham as mãos, seguindo uma tradição que já vinha lá de Moisés, para que o derramamento do Espírito Santo ocorresse. Só que Simão vê essa cena e ele entende, opa, está aí o segredo. O segredo é esse, é impor as mãos. Mas aí, como que vem a transmissão desse poder? Eu descobri o canal é a imposição de mãos. Mas como que esse poder ele nasce ali? Já sei, vou falar com os apóstolos e vou comprar esse poder. E aí ele vai lá todo feliz, porque o texto dá a entender isso, que ele vai com uma ideia que parece que é uma ideia brilhante. Diz o texto que, versículo 18, quando Simão viu que pelo fato, quando ele viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, prata. O texto grego aqui dá a entender que não era pouca grana, era bastante dinheiro. E ele oferece esse dinheiro e ele diz, dei também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Algumas coisas aqui. Ele era cristão, batizado, mas a mentalidade pagã de ser a estrela continuava ali. A ostentação espiritual continuava ali. Dei a mim, a mim este poder. Por quê? Para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele achava que a relação com Deus era uma relação de troca, era uma relação mágica, era uma relação de manipulação. Mas deixa eu dar um recado para você, não dá para manipular Deus. O nosso Deus é soberano, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa e o Ômega. Eu posso orar, eu posso me derramar completamente, mas se Ele disser que é não, não tem jeito, não tem como manipular, porque veja que Ele tem a mesma mentalidade dos profetas de Baal. Os profetas de Baal estavam ali, orando a noite inteira, estavam ali se derramando o próprio sangue, se cortando. E aí Elias, de uma maneira bem irônica, começa a dizer, olha, fale mais alto, talvez o seu Deus, talvez Baal esteja dormindo. Porque assim são os deuses pagãos, eles precisam ser despertados, eles precisam ser alimentados. E aí tem uma outra crença pagã no meio evangélico, bastante popular, que nós, assembleanos, não devemos aceitar, que é a crença que ofertar na igreja é garantia de vitória financeira. Entenda, Deus abre porta, Deus nos ajuda, Deus é fiel para conosco, mas a gente não compra a bênção de Deus. A gente dá oferta, a gente dá o dízimo, como agradecimento por aquilo que Deus deu para a gente. Como já foi falado nessa noite, o ato de dizimar, o ato de doar, o ato de ofertar, é um ato de adoração, é um ato de agradecimento, não é um ato de compra de Deus. Você não está fazendo uma transação comercial com Deus. Deus não se sujeita a esse tipo de coisa, porque Deus não precisa de nada. Deus, quando a Bíblia diz que Deus é santo, está dizendo que Deus é um ser tão sublime, tão especial, tão diferente, tão totalmente outro, que Ele não pode ser comparado a nada e a ninguém. E sendo esse Deus, Ele jamais pode ser comprado. Então a nossa mentalidade da oração, a nossa mentalidade da oferta, é sempre uma mentalidade de agradecimento ao Senhor. Eu não tenho como manipular o poder de Deus, mas Simão pensava que podia. E ele ainda tinha a ousadia de achar que o dom de Deus podia ser negociado. E aí Pedro, com aquela autoridade que de vez em quando vinha sobre ele, Pedro, ele fala de uma maneira bastante forte,
que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Em outras palavras, que o seu dinheiro seja maldito, que o seu dinheiro vá ao inferno. Ele fala literalmente assim, no grego está, que o seu dinheiro vá ao inferno com você. Ele fala, eu fico imaginando que Pedro estava bem nervoso nessa hora, bravo. Pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus, e olha que contradição, como que eu posso adquirir algo que é presente? O dom é um presente do Senhor, irmãos. Recentemente estava no Belenzinho, o pastor José Wellington contou a história de um irmão lá no Belém da década de 70 que tentou comprar o dom do diaconato. Esse é o pecado chamado da simonia. Quando você tenta comprar algum dom, algum cargo eclesiástico. Inclusive, na Constituição da Igreja Católica, é um crime. A simonia vem de Simão. Essa ideia que eu posso comprar um dom de Deus. A boa notícia para mim e para você é que Deus gosta de dar dons e Ele dá de graça. Ele dá de graça, irmãos. Basta você pedir, basta você desejar, basta você buscar. O apóstolo Paulo diz, buscai com zelo os dons espirituais, ou seja, buscai com afinco, buscai com gosto, buscai como se fosse a última coisa que você deseja. Buscai, que Deus vai dar. Mas eu sempre alerto, cuidado ao encarar o dom de Deus como se fosse um prêmio, porque não é. Deus não dá dons para a gente como se fosse uma estrelinha de bom aluno. Os dons são dados pela misericórdia dEle, pela graça dEle. Você pode receber 1, 2, 3, 5, 10 dons, mas tudo é pela graça e misericórdia dEle, não é pelo seu mérito. Não é porque você é bonito, inteligente, não é porque você é mais espiritual que todo mundo. Inclusive, uma das pessoas mais espirituais que eu já conheci na minha vida, ela sequer tinha um dom espetacular. Então, cuidado também com essa soberba, porque a soberba estava aqui no coração de Simão. Pedro é claro, ele diz, não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto. O seu coração é como se Pedro falasse, o seu coração é um coração invejoso, porque ele fala na sequência, o seu coração é um coração vaidoso, você quer honra, você quer glória, você quer status, você quer like no Instagram, você quer visualização no YouTube, você não quer aqui glorificar o nome de Jesus. E isso é paganismo puro. Irmãos, aqui está talvez a principal tentação para um obreiro pentecostal. É confundir o poder de Deus com o poder sobre os homens. O poder de Deus não é poder sobre as pessoas. Não é poder pelo poder para você ter poder para si. Cuidado com isso. Cuidado com isso porque tem muita gente caindo e os escândalos estão aumentando barbaramente. Porque confundiram isso, o básico. Confundiram de receber a graça e o poder de Deus como isso é uma autorização para eu ser, ou para eu realizar todos os meus desejos, para eu ser aquilo que eu sempre quis ser. Talvez eu não conseguisse ser um jogador de futebol de sucesso, um cantor de sucesso, um empresário de sucesso, mas eu vou ser um obreiro de sucesso. Misericórdia. Porque obreiro de sucesso é totalmente contrário ao que nós imaginamos. Obreiro de sucesso era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo apanhou, passou frio, passou fome, foi perseguido inclusive não só pelos romanos, mas também foi perseguido internamente na igreja. E aí, eu sempre dou esse exemplo porque eu acho maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele foi um homem tão mal compreendido no seu tempo, hoje ele é homenageado, hoje ele é honrado, hoje eu moro na cidade que honra o apóstolo Paulo. Mas quando eu abro aqui em 2 Coríntios, abra comigo rapidinho, ó. Só veja isso aqui.
2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios 10, versículo 10. Essa era a opinião dos crentes de Corinto sobre o apóstolo Paulo. Diz assim: as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Em outras palavras, esse Paulo aí, quando escreve, impressiona. Mas quando ele prega, dá sono. A sua palavra é desprezível. A sua postura física não impressiona nada, porque na cultura corintiana, nessa cultura de Corinto, era a cultura da ostentação, era a cultura da honra, era a cultura da glória. E Paulo, aparentemente, não era um homem de uma postura elevada, não era um homem que tinha uma boa oratória, não era um homem que impressionava pelo discurso. E aí as pessoas em Corinto diziam: esse pregador é ruim. Eu fico imaginando ser pregador na cidade de Corinto. Uma cidade que nem o apóstolo Paulo agradou. Então, a gente tem que ter a dimensão que esse era o obreiro de sucesso na igreja primitiva. Porque o sucesso nosso como obreiro do Senhor é a fidelidade à palavra. É a fidelidade à doutrina, a fidelidade ao evangelho. Não é o número de seguidores. Porque Jeremias, ele pregou durante décadas ao povo de Israel. Sabe quantas pessoas seguiram Jeremias? 1. E quase desistiu. Pelos critérios de hoje, Jeremias é um fracassado. Mas até hoje a gente prega num livro chamado o livro do profeta Jeremias. O critério nosso é outro, irmãos. E isso Simão não tinha entendido. E para encerrar aqui, diz o texto: portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor, talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja, cheio desse sentimento de posse, e preso em sua maldade. Mas Simão, ele era sensível, e ele ficou com medo. Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não sobrevenha nada do que vocês disseram. Irmãos, aqui é uma lição preciosa para a gente. O paganismo muitas vezes está no coração, porque é isso que o apóstolo Pedro dá como diagnóstico. É porque muitas vezes tem inveja no coração. Tem maldade. Em que sentido? Tem muita comparação. A igreja é um espaço que, se eu não tomar cuidado, eu fico me comparando o tempo inteiro. Olha o irmão ali, como prega melhor, como canta melhor. Ou, na sua cabeça, eu poderia pregar melhor, eu poderia cantar melhor. Então, é um espaço que, se a gente não tomar cuidado, a gente fica pecando no culto. E eu lembro aqui de Caim e Abel. O primeiro assassinato da história nasce num culto. Porque Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a de Caim. E o coração de Caim se enche de inveja, de raiva. Por que Deus aceita do meu irmão e não aceita o meu? Então, a disposição do coração de Simão e a disposição do coração de Caim é a mesma. É a inveja pelo que o outro tem. Mas aqui na igreja tem espaço para todo mundo. A gente não precisa competir com ninguém. A gente só precisa desejar: Senhor, dê dons à tua igreja, dê dons ao teu povo. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela oportunidade.